Graça e paz, então, meus irmãos. Amém? Lá no Salmo 34, verso 1, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos orar nesse nosso início de culto, levando em consideração as palavras do salmista, que nos convida, dizendo: bendirei o Senhor em todo o tempo, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, engrandecei o Senhor comigo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o salmista nos convida a te engrandecer, nos convida a nos gloriar no Senhor, nos convida a bendizer o teu nome, porque o teu nome é nome sobre todo nome. Nós te damos graças, Pai, nessa tarde, te louvamos por esse tempo e pedimos que a tua mão esteja sobre nós, estendida sobre nós, ó Deus, nos abençoando, nos tocando, nos renovando, Pai, para que no poder do teu nome nós ofereçamos a ti, Senhor, canções que edificam o teu povo, a tua igreja, e que expressam também a nossa alegria em relação aos teus feitos, a tua bondade e a tua misericórdia. Canções que expressem, Deus, a nossa confiança, a nossa fé num Deus que nos ama, que nos cerca por detrás e por diante, e que estende a sua mão sobre nós e nos abençoa. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós queremos nos gloriar no Senhor nesse tempo. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar para o Senhor.
13, Lucas 16, do verso 9 até o 13, passagem que Jesus conta uma parábola e depois fala àqueles que ali estavam o sentido dessa parábola. Muito provavelmente Jesus fala com seus discípulos, conforme o verso 1. Lucas 16, verso 9 diz o seguinte: e eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se vós não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém. Então, esse texto em Lucas, capítulo 16, Jesus conta uma parábola e traz um ensino sobre como nós lidamos com o dinheiro, com as riquezas. Primeiro que para Jesus as riquezas, ou o que nós chamamos de dinheiro, é a riqueza pequena, à luz de Lucas 16. É o que de pouco Deus tem a oferecer. Aos olhos da parábola do que Jesus conta, riqueza, recurso material é o pouco que Deus tem a nos oferecer. E quando nós somos fiéis nesse pouco, diz o texto, Deus nos confia as verdadeiras riquezas, que não são, ao contrário do que podemos ouvir, as riquezas provenientes de dinheiro, de acúmulo de reais, de acúmulo de algum patrimônio. Jesus disse: se nós formos fiéis nesse pouco, na administração das riquezas passageiras, haveremos de desfrutar das verdadeiras riquezas. E Jesus parece estabelecer uma relação entre a riqueza que é colocada na minha mão nesse mundo, que é a riqueza passageira, com a riqueza verdadeira. Se eu não aprender a perguntar para Deus, se eu não aprender a ser fiel com aquilo que é riqueza pequena, que nós chamamos de dinheiro, de recurso financeiro, como é que Deus vai me confiar a riqueza eterna? Essa é a pergunta de Jesus. Ou seja, se eu não aprendi a administrar com fidelidade, com amor a Deus, a riqueza passageira, como Deus vai me confiar a riqueza eterna? Então eu quero deixar essa palavra para você, porque em tempo de pandemia, em tempo de escassez para muitos, em tempo onde gente que eu tive a feliz experiência de visitar uma pessoa que estava desempregada antes da pandemia e agora trabalha para si e que muito provavelmente vai sair da pandemia, se assim continuar, melhor financeiramente. Alguns saem desempregados, alguns saem numa situação bem pior do que aquela que adentraram, mas todos são desafiados a olhar para a riqueza passageira e pensar que Deus tem uma riqueza maior para nos oferecer. Que Deus nos abençoe, a mim e a você, que nós sejamos bons administradores dessas riquezas pequenas que Deus confia nas nossas mãos. Amém? Eu quero te convidar então para Josué capítulo 3 e 4, que faz parte esses capítulos
fazem parte do livro de Josué, fazem parte também da série que nós estamos ministrando sobre o tema promessas. E no início eu já disse que a promessa é um compromisso que Deus assume com o povo, de dar algo para o povo. E no caso, o que o livro de Josué nos fala é que Deus prometeu dar uma terra, a terra de Canaã, para o povo de Israel. E essa promessa já foi feita lá anteriormente a Abraão, no livro de Gênesis. E o livro de Josué nos conta como o povo vai tomar posse dessa terra, dessa promessa. Essa terra que mana leite e mel, não é mais a terra lá do Egito, da escravidão, da opressão, onde não há descanso, onde eles são oprimidos, afligidos, angustiados. Agora é a terra onde eles podem adorar a Deus com liberdade e desfrutar das delícias que essa terra produz. Agora eu também lembrei que quando Jesus vem, o que Deus tem para nos dar não é uma terra, ainda que alguém possa adquirir, ainda que alguém possa desfrutar, mas a promessa que Jesus veio trazer não tem a ver com terra, não tem a ver com Canaã, tem a ver com uma Canaã celestial. Jesus veio trazer para nós, por exemplo, vida eterna. E aí a pergunta que a gente se faz, aí eu quero que você pense assim, quando nós vamos ler apenas um pequeno trecho, depois comentar, baseado no capítulo 3 e no capítulo 4, como é que o povo entra na terra, entra na promessa, qual é o caminho que o povo faz, vamos pensar assim, para usufruir da promessa, e que caminho é esse, que a gente é desafiado a percorrer, para usufruir da promessa, não de uma Canaã, mas da vida eterna, que Jesus prometeu nos dar. O capítulo 3, os primeiros versos, nos diz o seguinte, acompanhe comigo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partindo de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Bom, até aí. Senhor, nós rogamos que a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que é restauradora, que é vivificante, traga para nós nesse tempo, Senhor, cura, traga para nós vida eterna, traga para nós, Senhor, o maná que alimenta, que fortalece-nos na caminhada, para que nós sejamos encontrados fiéis a Ti, para que naquele dia a obra que Tu começaste em Cristo, Senhor, ela seja concluída em nós, em cada um de nós, para louvor da Tua glória, que nós oramos, Te agradecemos. Amém. Amém. Uma das coisas que a gente aprende também quando pensa em promessas, que Deus nos faz promessas, nós aprendemos também que assim como Deus se compromete conosco, Ele deseja que nós nos comprometamos também com as pessoas, né, com as pessoas que vivem no presente mundo. Esse texto que a gente leu, apenas uma parte,
O que o capítulo 3 e 4 vai relatar? É a passagem do povo pelo Jordão, a pés enxutos. Esse grupo de levitas sacerdotes vão à frente do povo e vão chegar no Jordão e pisar, e o Jordão vai se abrir, à semelhança do que ocorreu no Mar Vermelho, e o povo vai passar a pé enxuto. E nessa travessia do Jordão, num período, inclusive, segundo o texto e comentarista, um período de enchente, um período de cheia, o rio estava cheio, e eles passam a pés enxutos, e aí por isso que o texto diz que Deus honrou Josué naquele tempo, porque o povo olhou e viu que o que Deus fez no tempo de Moisés, também fez no tempo de Josué, uma experiência parecida. O que Deus pede é que Josué separe 12 homens, cada um de uma tribo, e apanhe do meio do Jordão seco 12 pedras. Cada um, representante da sua tribo, vai apanhar uma pedra, e Josué vai orientá-los para que essas pedras sejam conduzidas a um lugar chamado Gilgal. E ali em Gilgal ele vai erigir uma coluna. Essas pedras vão ficar ali. Josué também vai pegar 12 pedras no meio do Jordão e edificar no meio do Jordão algo com essas 12 pedras, um memorial, para que quando os filhos do povo de Israel questionassem o que significa essas 12 pedras, e aí alguém diria: essas 12 pedras estão aí para que nós não nos esqueçamos que um dia Deus nos conduziu numa travessia pelo Jordão, e nós passamos num período de cheia, passamos a pés enxutos pelo Jordão, e essas pedras estão aí, Quem sabe um dia seu filho ou seu neto vai te perguntar, se você fizer isso, guardar essa máscara, vai te perguntar o que significa essa máscara. Você é enfermeiro, trabalhou de enfermeira há algum tempo, ou foi médico? O que significa essa máscara? E aí você irá relatar a ele ou a ela a história que você viveu em períodos de pandemia. Agora a pergunta que fica para nós e que é importante é como que o povo entra na promessa, porque a passagem pelo Jordão implica pisar na terra. Depois do Jordão começa a terra prometida, e a travessia do Jordão é importante, porque passar o Jordão significa cumprir o que Josué 1, o que Deus dissera a Josué lá no capítulo 1, quando diz: toda a terra que pisares, a planta dos pés será eu vou lá ter que dar. Então é o momento em que o povo atravessa o Jordão e pisa na terra, tem que encarar o povo da terra, vai ter que aprender a guerrear as guerras com aqueles que habitam a terra. Agora, o que a gente aprende aqui, se nós queremos desfrutar das promessas de Deus para a nossa vida? Bom, a primeira coisa é que o povo era orientado a ir atrás da arca. O verso 3, eu não vou ler porque já li, diz que lá no final o povo seguia a arca. Os levitas sacerdotes vão conduzir a arca na frente do povo. A arca representa a presença de Deus, é símbolo da presença de Deus, e ela vai à frente, e o povo vai seguir a arca. Essa palavra seguir, no Novo Testamento, sugere a ideia de um discípulo que segue ao seu mestre. Seguir é o convite de Jesus para os pescadores, para Pedro, para os demais, que foram convidados por Jesus a segui-lo, a serem aprendizes de Jesus. Então seguir tem a ver com discipulado lá no Novo Testamento, tem a ver com andar com alguém com quem a gente vai aprender a caminhar espiritualmente, vai aprender sobre Deus, vai aprender a entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer, e vai aprender a viver a palavra de Deus. Isso é seguir, isso é o discipulado. Por isso que é uma palavra importante no discipulado, é imitação. É imitação.
porque sugere a ideia de uma criança espiritual que não sabe viver a vida e que vai aprendendo a olhar para os adultos à sua volta, vai aprendendo a falar, a ouvir os adultos que falam à sua volta. Por isso que a palavra imitação, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse é um chamado ao discipular. Então a palavra seguir é importante para nós. Agora tem um problema, que na nossa caminhada espiritual, a gente, pelo menos eu vivi isso, e muita gente vive isso, a gente aprendeu a gostar mais de celebrar do que de imitar. A gente aprendeu, a gente aprendeu a gostar mais de celebrar do que imitar. A gente aprecia mais um culto, algo que mexe com a gente, que emociona a gente, que toca a gente, e isso é importante também. A gente aprendeu a valorizar mais isso do que imitar. Agora, qual é o problema disso? O problema é que a salvação, alguém salvo, a vida de um salvo é marcada mais por imitação do que por celebração. Porque um salvo é alguém que não simplesmente celebra, mas é alguém que está se tornando parecido com Jesus. Imitação descreve melhor alguém que foi alcançado pela salvação, porque celebrar qualquer pessoa pode celebrar. Agora, imitação sugere alguém que está seguindo o seu mestre, que quer se parecer com o seu mestre. Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, vai dizer que naquele dia nós seremos semelhantes a Ele. Nós estamos caminhando na fé, somos filhos de Deus, amados por Deus, e no dia em que nos encontrarmos com Jesus, nós seremos semelhantes a Ele. Esse é o projeto de Deus, de nós nos tornarmos semelhantes a Ele. Por que às vezes a nossa vida não impacta tanto as pessoas? Porque nós gostamos mais de celebrar do que imitar. E o que impacta a vida das pessoas? É gente que imita Jesus. Stanley Jones, um missionário metodista, conviveu com Mahatma Gandhi, um indiano, chegou a dizer: nunca conheci ninguém tão parecido com Jesus. Foi impactado por uma pessoa que nem vivia a fé cristã, mas que de um modo para nós tão estranho, se parecia mais com Jesus do que muitos que se diziam cristãos. Stanley Jones, um missionário metodista, disse: nunca conheci alguém tão parecido com Jesus. Então a vida daquele homem não impactou, porque é isso que o mundo quer ver, é isso que o mundo quer visualizar, é isso que o mundo quer visualizar, quer desfrutar, quer saber como é que a gente vive como Jesus vive. É isso que vai impactando a vida das pessoas. Não é o quanto a gente celebra, mas o quanto a gente se parece com Jesus. Guarda isso, não é o quanto a gente celebra, mas o quanto a gente se parece com Jesus. O quanto a gente se parece com Jesus. Então é por isso que nos primeiros séculos não haviam templos, mas os cristãos eram abocanhados pelos leões no Coliseu Romano, o sangue dos cristãos era derramado, e muitos outros se convertiam, porque o que impactava a vida das pessoas não era o quanto eles celebravam, porque eles celebravam, se reuniam para celebrar, às vezes nos sepulcros, nos cemitérios, se reuniam para celebrar em lugares clandestinos, escondidos. Poucos eram os momentos que eles se reuniam para celebrar, mas a vida dos cristãos, como eles imitavam Jesus, como eles entravam
alegres na arena romana, o como eles estavam dispostos a dar a sua vida por causa desse nome, que é sobre todo nome. É isso que impactava a vida das pessoas. E me parece que Deus está dizendo para o povo de Israel: vocês vão entrar na terra, vão usufruir da promessa, mas eu quero que vocês se lembrem que a vida na fé é vivida atrás da arca, é seguindo, é imitando a minha presença. Quem não estiver disposto a andar atrás da arca, para observar para onde a arca vai, para onde a presença de Deus vai, no caso dos discípulos, quem não estava disposto a andar atrás de Jesus, a observar como é que Jesus vivia a fé, como é que Jesus amava o Pai, obedecia ao Pai, esse não pode desfrutar da vida eterna. Não pode porque Deus impede, é porque Ele mesmo se impede, porque o caminho é Jesus, não é outro. Assim como o caminho para a terra prometida passava pelo Jordão, não há caminho para Deus sem passar por Jesus. Então, portanto, quem não está disposto a caminhar com Jesus, a imitar, a andar com Jesus, não conhecerá o que é vida eterna. Não porque Deus o priva de conhecer, porque Ele mesmo, ela mesma, se priva. Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina sobre o caminho para desfrutar das promessas de Deus tem a ver com imitar a Deus. Efésios capítulo 5, se não me engano, o apóstolo Paulo escreve para a igreja e diz: sede imitadores de Deus. Sede imitadores de Deus. Esse é o convite da palavra de Deus para nós. Segunda coisa que esse texto nos ensina, para esse povo entrando na promessa, além de serem chamados, desafiados a imitar, a Deus, dá uma olhada no verso 4, é interessante, porque eles irão caminhar atrás da arca, seguindo a arca, não conhecem o caminho, então é a arca que vai conduzi-los, mas o texto diz que eles devem manter uma distância. Interessante, o verso 4 diz que eles devem manter uma distância de 2.000 côvados de distância da arca. Ou seja, um côvado é uma medida do mundo antigo que vai da ponta do dedo ao cotovelo, que varia aí entre 40 e 46 centímetros, alguns vão colocar alguma variação maior até, e digamos que podemos pensar numa distância então que chega a quase 1 quilômetro, 2.000 côvados, de 800 metros a 1 quilômetro de distância da arca. O povo vai seguindo a arca, imitando o percurso da arca, mas o povo segue a distância. É interessante, segue a distância. Esse distanciamento tem um ensino e tem tudo a ver com respeito, com reverência, com temor. Porque quando eu penso em quando Jesus veio, os discípulos caminhavam com ele bem de perto, mas ao mesmo tempo, por exemplo, no evento da pesca maravilhosa, quando Pedro se dobra e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Ao mesmo tempo que os discípulos estão bem perto, eles percebem o quanto eles estão longe, ou devem caminhar de longe, porque aquele que ali está é alguém humano de carne e osso, mas ao mesmo tempo é totalmente outro, é totalmente santo, com a santidade que Pedro não tem, que Tiago não tem, que Tomé não tem, que eu e você não temos. É totalmente outro. Ao mesmo tempo que ele se faz próximo, nós percebemos o quanto nós estamos próximos, mas também distantes. Ele se aproxima de nós, nós conhecemos a sua palavra, nós desfrutamos da sua glória, mas ao mesmo tempo nós percebemos que existe uma distância entre nós e ele e nós.
porque o amor com o qual Ele nos ama é infinitamente maior, porque a capacidade dele se dar a nós é infinitamente maior do que a capacidade que eu e você temos de nos doar às pessoas. Existe uma distância enorme entre nós pais que estamos aqui e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma distância enorme entre os bons noivos que você e eu conhecemos e o noivo Jesus que ama a sua noiva, a igreja. Existe uma distância enorme entre eu, pastor, e o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Existe uma distância enorme. Ao mesmo tempo em que Ele nos permite aproximar, mas também, ao mesmo tempo que nós podemos nos aproximar, se a gente abre os olhos para ver, nós enxergamos que é uma distância enorme. E essa distância da arca quer cultivar no coração do povo esse temor, esse respeito. Ele não é como eu. Deus não é como eu. Porque se Deus fosse como eu, fosse como você, muitas vinganças pessoais, né? Quem sabe seriam operadas por Deus. Se Deus fosse como eu e você, no momento de ira súbita, tudo viraria contra. Se Deus fosse como eu e você, de repente o amor de Deus seria condicionado. Então, ao mesmo tempo que Deus está próximo, que caminha em Jesus próximo, que o Espírito é derramado, esse mesmo Espírito próximo vai nos revelando que nós já andamos muito, mas que nós ainda estamos muito longe de sermos parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Essa distância parece trazer esse tema bíblico do temor de Deus, porque eu conheço quem Ele é, que eu sei quem Ele é que por conta disso meu coração tem um respeito enorme por Ele, e eu sei que por mais que Ele esteja próximo de mim, eu estou muito longe de ser como Ele é, e é isso que Deus parece querer despertar no coração do povo, que vai entrar na terra, que vai usufruir da promessa, a ideia do temor, porque às vezes a gente perde o temor, nós começamos a achar que Deus é como a gente. Quem fala disso, essa história de confundir Deus com a gente, que a gente perde o temor, Eclesiastes 5 fala bem sobre isso. Como, por exemplo, as nossas orações se tornam mais a gente tentando convencer Deus de alguma coisa do que a gente deixar Deus, que é totalmente santo, nos convencer acerca da sua santidade, dos seus planos santos. Quando em oração a gente quer curvar Deus à nossa vontade, parece que nós somos os santos e Deus não é tão santo assim, portanto a gente sabe mais do que Deus. Eclesiastes 5 não é à toa que diz: quando você entrar na casa da oração, entre para ouvir mais do que para falar, porque Deus está no céu e você na terra. E aí vai dizendo: não seja precipitado no seu falar. E esse texto também fala do temor. A gente perde o temor, a gente começa a achar que Deus é como a gente, e perde de vista a distância que existe entre nós e Deus, porque o amor que a gente tem, quem tem filhos, o amor que a gente tem para com os nossos filhos, ainda que a gente chame de amor, e seja amor mesmo, e seja legítimo e verdadeiro, ainda está muito longe, do que nós chamamos de amor de Deus, muito longe. Agora, para encerrarmos,
o povo faz a travessia do Jordão e nesse processo eles vão recolher as pedras, porque além da questão da imitação, do temor, Deus quer que o povo construa um memorial, uma ceia, por exemplo, é um memorial, é um momento em que a gente traz a memória e que a gente celebra em memória de Jesus. A gente relembra no pão o corpo moído e no cálice, no suco, o sangue derramado. E aquelas pedras eram uma lembrança, era um memorial, uma lembrança de que houve um tempo em que o povo passou a pés enxutos pelo Jordão, uma lembrança de uma experiência com Deus. Isso significa que Deus não deseja que nós nos esqueçamos daquelas experiências que nós vivemos com Ele, do que Ele fez na minha vida e na sua vida. As pedras precisam ser erigidas, porque Deus quer que as gerações vindouras conheçam e ouçam as experiências que nós vivemos com Deus. Conheçam as experiências que nós vivemos com Deus. Saibam o que Deus fez na nossa vida. O memorial é essa preocupação de Deus para com as gerações vindouras, para com os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, que precisam aprender que celebrar é importante, mas o que Deus vai querer ver na minha e na sua vida não é o quanto a gente celebra, mas é o quanto a gente se parece com Ele. O que vai impactar o mundo, o que vai impactar a nossa casa, o que vai impactar o nosso colega de trabalho, o que vai impactar a nossa família inteira, não é o quanto a gente celebra, não é quanto glória a Deus e aleluia a gente diz, mas é o quanto tem de Jesus em nós. É o quanto tem de Jesus em nós. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé. Pergunta, baseado nisso que a gente ouviu, irmãos. O povo é convidado a seguir a arca. E a pergunta: quem é que você está seguindo? Quem é que eu estou seguindo? Sempre a gente está seguindo alguém. Não talvez literalmente, passo a passo, mas o nosso coração, a nossa mente está seguindo alguém, está se inspirando em alguém, está acolhendo as palavras de alguém, o exemplo de alguém. Quem é que você anda seguindo? Quem você anda seguindo? Segunda pergunta é: quem é que você anda reverenciando? Quem o seu coração teme, respeita, para ouvir? Quem? E uma última pergunta, irmãos. Quais as lembranças que eu e você carregamos? Aquelas pedras significavam carregar uma lembrança do que Deus fez. Às vezes nós carregamos lembranças do que pessoas fizeram para nós e às vezes o que elas fizeram para nós não foi algo bom, não tinha a ver com Deus, tinha a ver com eles mesmos, com elas mesmas. Nós carregamos essas lembranças, mas Deus pede para o povo erguer pedras, fazer de 12 pedras uma coluna, para que se lembrassem do que Deus fez. Enquanto você ouve essa canção, fale com Deus sobre essas coisas, coloque a sua vida diante de Deus.
Sabemos que o Senhor é um Deus que tem promessas para nós. E o que o Senhor tem para nós hoje não é uma terra como Canaã. O que o Senhor tem para nós é vida eterna, vida abundante, vida plena. É a vida de Jesus sendo derramada sobre nós. Nós somos convidados a segui-lo. Nós somos convidados e convidadas a segui-lo, a imitá-lo, a ansiar se parecer com Ele, a ansiarmos sermos semelhantes a Ele, porque esse é o Teu projeto para nós, Pai. Aí está a verdadeira vida. O Teu desejo é que nós nos tornemos como Ele é. Que o Teu Espírito continue soprando sobre nós, soprando sobre Teus filhos e Tuas filhas, Senhor, alimentando em nós esse desejo de seguir-te, esse desejo de aprender com Jesus, esse temor, Pai, de saber que por mais que nós estamos seguindo, por mais que nós estamos dando ouvidos à Sua voz, Ele, o Senhor, é infinitamente santo. O Senhor é esse que vai à nossa frente, que há uma distância enorme entre nós e Ti. Ainda que nós aprendemos a amar nossos filhos, aprendemos a amar nossos irmãos, o nosso amor ainda é imperfeito, como o apóstolo Pedro é questionado por Jesus e responde a ele, que o amor que ele tem ainda é imperfeito, mas que o Teu Espírito gere em nós esse temor, Senhor, porque é isso que nos coloca também de joelhos, é isso que nos põe a clamar, é isso que nos põe a caminhar, é isso, Deus, que nos põe no caminho, ó Deus, que nos tira da inércia, que nós queremos nos aproximar mais, queremos nos parecer mais, queremos receber, experienciar mais da presença do Teu Espírito em nós, e que nessa caminhada, Senhor, nós não permitamos que as experiências que tivemos contigo, que as passagens pelos Jordões da vida, ó Deus, não caiam no esquecimento, que nós tenhamos palavras, ó Deus, que nós tenhamos, ó Deus, testemunhos para dar às gerações vindouras, aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, em nome de Jesus, que nós sejamos um verdadeiro memorial ambulante, que a nossa vida traga lembrança, os Teus feitos e as Tuas obras, que cada um de nós aqui, Senhor, seja um memorial vivo do que o Senhor Jesus é capaz de fazer na vida de quem ousa crer no nome dEle, que é nome sobre todo nome. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor nos fortaleça nessa semana, nos desafios que teremos, nos percalços que enfrentaremos, Senhor, nos momentos talvez de desânimo, que o Teu Espírito renove em nós a esperança e a perseverança, para que nós sigamos adiante, que Tu nos abençoes, que Tu nos cubras de graça, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto, que o Senhor nos dê a paz, que a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo se derrame sobre nós, sobre a Tua vida, meu irmão, minha irmã, te abençoe, hoje e sempre, amém, amém. Um abraço, que Deus abençoe você.